Desde que foi aprovado o decreto de intervenção federal no Rio de Janeiro, os holofotes estão voltados a essa parte do país. Apesar de alguns depoimentos já terem sido feitos, muitos são os debates que giram em torno do assunto, como, por exemplo, a maneira que militares atuarão nas ruas e qual o plano para acabar com a corrupção dentro da polícia, entre outras questões. A gente vai tentar conversar aqui um pouco sobre vários e diferentes pontos sobre essa intervenção militar no Rio de Janeiro. Todos esses pontos que a gente tem visto nas discussões em torno de que tipo de ação militar de fato vai acontecer nessa intervenção, tem apoio da lei ou não tem apoio da lei? O que é que a lei diz sobre esse assunto? E a gente já olha para Hélio Moura. Ela respirou. Não, eu só ia falar assim que às vezes até os próprios, como que eu posso dizer, os detentores da lei se dividem nas opiniões, né? Porque a lei tem muito essa questão da interpretação, né, Hélio? E se eles se dividem, imagina a gente, né, como leigo, em relação à legislação. Um ponto, por exemplo... desculpa. Acho que eu ia falar esse ponto que você ia falar sobre a OAB. Exatamente. Olha que transmissão de pensamento. Nossa, que conexão. E como você sabia que era isso que eu ia dizer? Não sei, acho que é feeling. Mentira, é porque tá escrito na ficha aqui e aí ela sabe. É só isso que aconteceu. Poxa, Wagner, você podia ter deixado. Eu queria ver até onde você ia, mas vamos lá. Deixar transparecer. Então, a OAB está questionando duas ações que os militares estão fazendo. Não só a OAB, a Procuradoria também fez um pronunciamento em relação a isso. Inclusive, a OAB criou um observatório jurídico da intervenção federal, né? Vai oficiar isso para o general. Uma delas, a primeira, é porque os militares estavam fazendo a atividade do dia, né? Uma espécie de patrulhamento, que de acordo com a OAB, isso é um fichamento. Eles paravam as pessoas, pediam o documento e fotografavam a pessoa, né? O documento e a pessoa. A OAB diz que isso é inconstitucional, que fere o direito de ir e vir, já que a pessoa não é um suspeito de algum crime. A pessoa pode ser fotografada e fichada se ela está, pelo menos, suspeita de algum crime. Mas, de acordo com a galera da intervenção federal, esse é um procedimento de averiguação apenas, porque algumas fotos já estão velhas, assim, no documento. Então, essas fotos tiradas pelos militares ali na hora iriam para um banco de dados, para uma checagem, né, para ver se aquela pessoa, de repente, poderia ser um criminoso ou não. E a OAB levantou o questionamento. Tá, e depois, para onde essas fotos vão, esses dados vão? De acordo com os militares, isso seria descartado. Era só um check ali, né, uma cara crachá. E a outra situação é... Qual é a outra mesmo, gente? É a questão dos mandados de busca coletivos. E para a OAB isso é extremamente inconstitucional, porque para você ter um mandado, tem que ter uma autorização prévia, né? Para você entrar na casa de alguém, para fazer uma busca, apreensão de arma ou droga que seja, né? E o que a intervenção federal propõe é fazer isso de maneira coletiva. Tipo, eles podem entrar a qualquer hora, em qualquer casa, de qualquer pessoa. De um bairro inteiro, por exemplo. De um bairro inteiro. Então, por isso que é coletivo. E aí agora está essa discussão, né? A OAB, de um lado, dizendo que é inconstitucional e a intervenção militar, com certeza, buscando aí recursos para que, de repente, essas ações aconteçam. No caso do mandado coletivo, eu não sei se... Eu não vi nenhum pronunciamento por parte do general Braga Neto ou qualquer coisa do tipo falando alguma coisa, só em relação ao documento mesmo que eles chegaram a fazer algum pronunciamento. E tá a discussão aí, né? Essa questão da intervenção, ela divide bastante as opiniões por várias razões, mas uma delas seria a real necessidade, né, de fazer essa intervenção agora no Rio de Janeiro, por que agora, essa coisa toda. Mas o Rio já tem passado, não por intervenção, mas tem aquela chamada GLO, né, que é a garantia da lei e da ordem, que já foi instaurada várias vezes, principalmente perto dos grandes eventos que a gente teve, Copa, Olimpíadas no ano retrasado, e tem uma que está em vigor desde julho do ano passado, uma garantia de lei de ordem que está em vigor desde julho do ano passado, que a gente se acostumou a ver nos noticiários, aqui do Jornal da Novo Tempo, os militares nas ruas do Rio, sempre e tal, e a intervenção, ela foi
ela foi acordada entre o governo federal e o governo do Rio de Janeiro. O Fernando Pezão foi a Brasília discutir, pediu ajuda e aí o governo veio com essa solução. Mas uma das críticas contra a intervenção é o fato de que não tem muito detalhe dado. O governo disse que já estava em conversas há vários meses e não sei o quê, mas não trouxeram detalhes sobre como é que vão ser as ações. Por isso que os militares fizeram essa ação de fichamento dos moradores ali de algumas comunidades e foram logo criticados e rechaçados, e isso não estava previsto, quer dizer, não estava anunciado, pelo menos, né? Talvez previsto até estivesse. Talvez estivesse, mas não... Entre eles, né? Exatamente, porque não tem ainda não foi apresentado assim um plano, vamos modus fazer operandi. isso, É isso que a gente vai fazer, esse é o nosso planejamento. Precisa disso? O Exército, o governo federal precisa apresentar para a população quais serão as ações? O general Braga Neto disse o seguinte, né, que eles não têm que ficar anunciando o que vão fazer, que até é para não questão ficar dando munição para o bandido. Pro bandido, né? Não vão dizer o que vão fazer especificamente, mas alguma coisa tem que ser anunciada. Por exemplo, de quanto dinheiro vocês vão precisar para essa intervenção? Não se sabe ainda. O ministro da Fazenda disse, estou com um dinheiro parado aí, acho que são 2 bilhões de reais. Falou, tem um dinheiro reservado, mas vou liberar de acordo com o que a intervenção pediu. O general ainda não me pediu nada. Então, mas não pediu por quê? Você ainda está fazendo as contas? Mas você está fazendo as contas agora só? Mas o governo diz que já tem meses que vocês estão debatendo isso, entendeu? Então, algumas coisas levam a crer que não foi uma decisão tomada já há bastante tempo e que só veio apresentar-se agora. Mas parece que, realmente, semana retrasada, vamos fazer uma coisa? Vamos colocar uma intervenção lá. Dá a impressão de que foi meio que de atropelo. Não que seja ruim que esteja acontecendo. Há muitas críticas favoráveis, achando que realmente agora vão conseguir resolver o problema de criminalidade do Rio. Mas faltam documentos para me dizer como é que isso vai funcionar. Como é que vocês vão garantir que direitos não vão ser quebrados? Inclusive, uma coisa que a gente já comentou semana passada aqui, que o Braga Neto, antes de ser decretado de fato como interventor, ele pediu ao governo, falou, eu quero garantias de que a gente não vai ter de novo aqui uma comissão da verdade. Não vai querer depois que a gente estiver trabalhando aí, querer começar a chamar os militares para apurar condutas indevidas. E o governo teria dado, não, pode ficar tranquilo, que garanto para você que não vai ter nada disso. Mas agora que a OAB instalou esse observatório, eu acho complicado eles não aceitarem, né? Porque imagina, isso está público e daí de repente ele fala, olha, não aceito, não quero esse observatório aí. Mas a OAB também não tem esse poder punitivo com eles, né? Não tem, mas eles ficam de olho, assim, defendendo os direitos humanos, né? A voz da sociedade. Há quanto tempo a OAB, por exemplo, tem toda uma observação com relação aos direitos humanos dentro de presídios e cadeias e tudo mais? Quanto tem melhorado o sistema prisional? Então, esse é o ponto. É diferente de uma comissão da verdade ser instaurada. Sim. A comissão da verdade é para julgamento, né? A intervenção, ela tem vários pontos, alguns que já foram apresentados, que querem melhorar a segurança em vários aspectos, né? Porque o interventor, ele atua como se fosse o coordenador da segurança pública no Rio de Janeiro, já respondendo diretamente ao presidente. Diretamente ao presidente, não ao governador. E aí ele já indicou nessa semana, acho que foi na quarta-feira, na terça-feira, deu uma coletiva de imprensa, apresentou quem vai ser o militar que vai estar responsável pela secretaria. Então, no lugar do secretário estadual de segurança pública, vai ter alguém indicado por ele para poder cuidar disso, mas ele não mexeu, não mudou a corporação, os comandantes da corporação, da Polícia Civil nem da Polícia Militar. Então, talvez mantenha esses mesmos homens, talvez coloque alguém do Exército, isso ainda é outra coisa, ainda está para decidir como é que vai ser. Agora, a intervenção, ela quer atuar, primeiro, na reestruturação das polícias civil e militar, que é uma coisa debatida já há muito tempo, porque no Rio de Janeiro, todo mundo sabe, existem 3 grupos, né? 3 poderes. 3 poderes dentro dessa questão de segurança pública, que é o crime organizado, a polícia, poder policial, e o misto dos dois, né? As milícias. Tem policiais corruptos que atuam dentro da polícia, mas junto com o crime organizado. Então, é complicado, é um jogo muito intrincado, que precisa ser resolvido. E aí, como é que vão resolver isso? Uma das opções que se debate é que, por exemplo, se identifiquem esses policiais, os maus policiais,
para que sejam afastados. O que é muito difícil. Mas algum trabalho... Mas aí é por isso que a intervenção tem algumas vantagens, porque tem o trabalho da inteligência militar, que é mais apurada, que é mais constante e que talvez seja uma vantagem também, supostamente, tá afastada desse meio hoje. Então, é alguém de fora, né? É alguém de fora, é alguém que não tem ligação com o que está acontecendo no estado do Rio de Janeiro. Então, talvez traga uma isenção para melhorar isso aí. E aí a substituição desses policiais, que pode ser, inclusive tem uma das ideias, treinar pessoal da reserva das Forças Armadas para atuarem na polícia. Interessante. Eu acho que de tudo, essa é a questão que mais, assim, na minha humilde opinião, né, não sou nenhum especialista em segurança, a mais difícil de ser contornada, porque... Essa reestruturação das polícias? Não a reestruturação, eu acho que o Hélio também quis falar de infraestrutura, né, pessoas que, enfim... eu falo em relação às milícias mesmo, assim, mais do que... Não sei, eu posso estar sendo muito ousada no que eu vou falar, mas mais do que os traficantes, porque pode ser qualquer um, né? Tem os milicianos, aqueles que já foram afastados, tipo exonerados, que estão lá nas comunidades sendo os líderes, né? Esse outro poder que a gente comentou aqui. E tem aqueles infiltrados, que é quem traz as informações e vai munindo ali na comunidade as informações. Então, esse cara que está infiltrado ali, que como é que fala? Agente duplo, é bem difícil realmente de você saber. Pode ser qualquer um, pode ser muitos, entendeu? É realmente igual o Hélio falou, né? Vai ter que ter toda uma estratégia de inteligência, porque não dá para você chegar assim e fazer pressão na pessoa e descobrir numa espécie de delação premiada. Até porque, ouvindo uma galera que mora no Rio de Janeiro, se você pisar fora da linha, ali dentro da organização dos milicianos, né, da milícia, é morte na certa. E eu sei de gente, por exemplo, não pessoas assim que eu conheço, né, diretamente, mas que foi jurada de morte e está foragida porque realmente fez uma coisa fora da regra. Então, assim, como é que essa pessoa vai abrir o bico? Como é que essa pessoa vai dar uma delação premiada se ela corre o risco de morrer? Então, ela prefere ficar calada, custe o que custar, né? Então, sobre essa coisa que não está muito bem explicada, como é que os militares vão, de fato, agirem? Quais serão as ações que vão acontecer? De fato, não dá para saber tudo mesmo, né? Porque, assim como o Hélio disse, eles não justificam tudo porque pode ser até uma coisa benéfica para os bandidos, né? Então, eles sabem qual vai ser a ação e eles já se preparam para tentar burlar essa situação. E não dá para ter uma intervenção militar e geralmente Federal, só para... Desculpa. É federal. Tem essa diferença, né? Tem essa tipo, diferença. A intervenção é federal, mas está dirigida por um militar, né? Exatamente. Mas é federal. Mas é federal. Então não dá para ter essa intervenção e acontecer tudo como sempre acontecia antes, porque antes não estava dando certo, teoricamente, é por isso que está tendo essa intervenção, né? Se era o momento, se não era o momento, se existem razões outras por trás disso, a gente não está debatendo aqui. Agora, se de fato está acontecendo essa intervenção, as ações vão ter que ser diferentes para que a gente tenha resultados diferentes. Realmente um desafio muito grande, acho, né, para esse general do Exército conseguir acabar com o problema, né, da violência, roubo de carga e tantas outras coisas que tem na segurança pública do Rio de Janeiro. Mas o Rio tem uma característica específica, geográfica inclusive, que não acontece em muitas outras cidades. Por que talvez São Paulo não seja tão violento quanto a cidade do Rio de Janeiro? Porque os bandidos no Rio estão no morro. Então, geograficamente, eles estão privilegiados porque eles conseguem ver tudo ali, eles conseguem ver a polícia chegando, eles conseguem ver por causa da altura mesmo das comunidades, né? Então, é uma coisa que, claro, de repente o Exército tem outras estratégias, de repente mais poder, até consiga resolver essa questão, mas o Rio de Janeiro tem essa questão geográfica que complica um pouco a resolução do problema. Faz sentido. E quem está lá na comunidade, né, nos morros, está muito bem estruturado lá. Por exemplo, uma das coisas que a intervenção federal propõe é retomar o serviço público das comunidades, né? Porque todo mundo sabe que quem mora lá paga TV, água, o recolhimento do lixo. No caso, eu estava falando aqui das milícias, né? Quando é um morro que é das milícias, eles pagam para as milícias. Quando é um morro dominado pelos traficantes, pagam esses serviços para os traficantes. E eles querem retomar isso ao poder público, que é normal em qualquer lugar. Agora,
será que eles vão largar do osso assim? Porque é a renda, né? É a renda dos traficantes, dos milicianos. Dá até um medo a gente pensar nessa situação, né? Qual vai ser a estratégia ali para não criar uma zona de guerra até, né? Uma coisa que já está acontecendo, que foi previsto quando o decreto foi anunciado, era o medo de uma migração de facções, de criminosos para outros estados, né? Os estados perto do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo. E ao que tudo indica, isso já está acontecendo. Há relatos de moradores em comunidades que informaram a jornais que depois, porque o Exército, os militares têm feito não uma ocupação permanente. O Braga Neto disse que não vai ter ocupação permanente em comunidade nenhuma, mas serão aquelas mesmas que acontecem, por exemplo, com a GLO. Os militares vão ali, fazem uma operação numa comunidade, 1, 2 dias e vão embora. E num desses momentos em que isso já aconteceu com a intervenção, fizeram um mapeamento, fizeram uma operação numa comunidade e saíram. Quando saíram, os criminosos deixaram a comunidade, mas segundo os moradores, deixaram de maneira diferente do habitual, porque normalmente quando fazem uma migração, saem numa carreata, vários carros com os fuzis à mostra, atirando para cima e tal. Segundo os relatos de moradores, deixaram de maneira discreta, sem levar esses armamentos pesados. Então, o crime organizado está se organizando de alguma outra forma para evitar esse possível conflito com forças armadas, que aí tem poder de enfrentamento, porque polícia militar não tem poder de enfrentamento contra o crime organizado em nenhum lugar do Brasil. A gente vê aí sempre, inclusive, depoimentos de policiais dizendo que na hora de atirar a arma falha, a arma que não funciona, que dispara sozinha, dispara até no coldre do policial, a arma dispara por conta própria. Até hoje ninguém quis investigar para resolver esse problema, para dar segurança para os policiais que tem. Mas você imagina isso? Está combatendo frente a frente numa troca de tiros e a arma não funciona. Uma pistola automática contra um fuzil AR-15. Pois é, muito discrepante a diferença. Essa é a palavra. Gente, e agora uma coisa, se é o primeiro experimento, né, de intervenção federal, mas também é a primeira vez que todo mundo vai dar a mão. Polícia Civil, Militar, Rodoviária Federal, a ABIN, né, que é a agência de inteligência também está envolvida, o Exército e todo mundo dando as mãos para resolver uma situação. Se essa galera toda não conseguir resolver, o Rio de Janeiro não tem salvação, né? E você falou uma coisa interessante, porque o general, quando fez a entrevista coletiva nessa semana, disse que a intervenção federal no Rio de Janeiro é um laboratório para o Brasil, dando a entender que pode ser um experimento e talvez a gente vá fazer isso em outros lugares. E o presidente Temer não descartou mesmo. Ele, inclusive, convidou governadores para uma reunião nessa semana, dando a entender que, se mais algum governador quiser, é possível que o governo federal apoie e decrete uma intervenção que aí já vai estar a cargo do novo ministério, né? O Ministério da Defesa, o Ministério da Segurança Pública. Muito bem. A gente vai fazer uma parada para o intervalo. Na volta, a gente fala de um assunto completamente diferente. A gente vai falar sobre felicidade. Imagina, a gente sai da intervenção federal no Rio de Janeiro e vamos falar de felicidade. A gente vai falar sobre como o nosso estado emocional pode influenciar e pode ajudar no estado emocional de outras pessoas. E a gente vai falar também se é possível conquistar a tão sonhada e almejada felicidade. Será que é possível ser feliz? A gente volta já.